Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já enxergava ao longe, distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. Amém? Queridos, esse texto aqui mostra exatamente o momento em que um homem cego foi levado até a presença de Jesus. Jesus cuspiu nos olhos desse homem, depois tocou, e a gente vê que para que esse homem tivesse a sua visão totalmente curada, restabelecida, foi necessário 2 toques da parte de Jesus. Primeiro, Jesus cuspiu, e segundo, Jesus tocou nos olhos dele, para que ele pudesse enxergar. Agora, se a gente for olhar outros personagens da Bíblia que foram até Jesus com algum problema de enfermidade, por exemplo, nós temos o exemplo de um outro cego, o Bartimeu, que Jesus não precisou tocar 2 vezes em Bartimeu para que ele fosse curado, uma vez só foi o suficiente. Assim como outros personagens na Bíblia, teve um cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé, e ele voltou a enxergar. Então a gente observa que várias pessoas que foram até Jesus com uma determinada deficiência, nesse caso aqui, a deficiência visual, Jesus curou de uma maneira, o outro Jesus curou de uma outra forma, Bartimeu Jesus curou de uma outra maneira. Ou seja, não existe um padrão daquilo que o Senhor quer fazer. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e no final, irmãos, o milagre acontece. Amém? Então teve pessoas cegas que foram até Jesus, assim como pessoas que foram levadas até Jesus, pessoas que não andavam, que eram aleijadas, podemos assim dizer, que Jesus tocou uma vez e uma vez foi o suficiente. Mas esse cego aqui foi diferente. Uma vez não foi o suficiente. E quando eu digo que uma vez não foi o suficiente, não por conta de uma insuficiência do poder de Deus. Não existia problema nenhum no poder de Deus. Deus, ele tem todo o poder, irmãos, para realizar, para fazer o milagre de forma instantânea, de uma vez só. Mas nesse caso aqui foi necessário 2 toques da parte de Deus, porque o milagre que Deus tinha para fazer na vida desse homem, o milagre ele precisava passar por um processo. E é isso que a gente precisa entender. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, e algumas coisas na nossa vida vai acontecer numa velocidade maior. Já existem outras coisas que vão acontecer na nossa vida, vão acontecer, porém aos nossos olhos humanos, parece que é numa velocidade retarda, menor. O importante, irmãos, é que o milagre vai acontecer, amém? Só que existe um tempo, e para o tempo existe também um propósito. Um processo, o qual existe um propósito. No caso desse homem aqui, se a gente for olhar todo o texto, primeiro foi necessário tirar ele da aldeia. E a gente poderia questionar, por que Jesus não entrou na aldeia? Por que Jesus não foi até aquele homem? Ou seja, foi necessário tirar ele da aldeia. Aqui a gente já vê o primeiro passo. Segundo, Jesus cuspiu nos olhos daquele homem e perguntou a ele se ele enxergava. Ele falou: olha, eu consigo enxergar, porém eu vejo homens como tronco de árvores, eu vejo vultos. Ou seja, a visão ainda não estava boa. Jesus, então, na segunda vez, não cuspiu de novo. Jesus já na segunda vez tocou nele. E agora? O que você vê? Aí o homem falou: bom, agora a minha visão está boa, agora eu consigo enxergar. Então a gente vê que foi um processo. Primeiro foi necessário tirar da aldeia, depois Jesus cuspiu nos olhos, depois Jesus tocou. Ou seja, teve um processo para que as coisas acontecessem. E na nossa vida não é diferente. Existem milagres que vão acontecer de forma instantânea, mas existem coisas na nossa vida que precisa de um trabalhar de Deus em nós, e é um processo. Quando nós não respeitamos o processo de Deus na nossa vida,
nós acabamos interrompendo a boa obra que ele começou. Paulo fala que ele começou uma boa obra em nós, e até o dia da vinda, do retorno do seu Filho, Jesus, ele há de concluir. O que eu entendo, uma obra boa já foi iniciada em nós, mas ainda somos uma obra inacabada. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E como eu falei, alguns é numa velocidade maior, outros é uma velocidade menor. Mas o importante é que Deus começou uma boa obra em nós, e Ele há de concluir. E não vai ser eu nem você que vamos interromper o que Ele começou. Na verdade, Paulo também fala, agindo Deus, ele faz uma pergunta: quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém, nem o diabo. Mas nós podemos interromper o agir de Deus, com a nossa incredulidade, com a nossa ansiedade, com a nossa pressa. Vamos pensar aqui, imagine se aquele homem, quando ele recebeu o primeiro toque do Senhor, e Jesus perguntou a ele: e aí, o que você vê? E ele fala assim: olha, eu vejo homens como árvores que andam. Imagine se aquele homem falasse assim para Jesus: bom, para quem era cego, enxergar vulto, tá bom demais, tchau, estou indo embora. Imagine só, ele sairia da presença de Deus com algo inacabado, com uma visão ainda não purificada. Ele poderia fazer isso, mas ele se permitiu permanecer ali até que ele fosse totalmente curado. E se tratando aqui, irmãos, de visão, e nesse caso aqui de cegueira, aplicando esse texto aqui para a nossa vida espiritual, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente é ele perder a visão espiritual, ele ficar cego espiritualmente. Lembra de Agar, a serva egípcia de Abraão, da sua esposa Sara? Abraão teve um caso com ela, daquele relacionamento nasceu uma criança, nós sabemos. Sara foi quem tinha incentivado a Abraão a se deitar com Agar, porque isso era uma questão cultural da época. Quando a mulher não tinha idade ou não tinha condições de gerar filhos, por uma questão cultural, não que isso era vontade de Deus, mas por uma questão cultural, normalmente a esposa oferecia uma das empregadas para se deitar com o esposo, para que um objetivo fosse alcançado, por uma questão geracional. Então foi Sara que incentivou Abraão: olha, por que você não se deita com ela? Ela é mais nova, ela tem mais saúde, eu já estou velha, eu sou estéril, não tenho condição de gerar filho. Então Abraão se deitou com ela, apesar de estar errado, se deitou com ela, gerou um filho, e depois aquilo começou a gerar um ciúme, uma insegurança em Sara. A mesma que havia incentivado, depois mudou de ideia, né? E aí começou a botar Abraão contra a parede: olha, como é que é? Ou você fica comigo, que eu sou a tua mulher, tu fica com a empregada. E aí naquele momento, Abraão preferiu ficar com a esposa, e dispensou Agar, mandou que ela fosse embora. Ela começou a caminhar pelo deserto, a comida acabou, a água acabou, a criança era pequena, ela coloca a criança num canto, se distancia alguns metros, desesperada, chorando, ela olha para a criança, pensando, né, observando a criança: eu vou ver o meu filho morrer, não tem comida, não tem água, não tem abrigo, estou sem norte, estou sem um propósito na vida. Mas Deus revela para ela que bem próximo dela existia um poço, existia uma solução, existia água, que poderia saciar a sede dela e a sede do menino. Enfim, ela descobriu o poço, Deus deu o norte para ela, e Deus preservou a vida dela, inclusive do filho. O filho cresceu, inclusive Deus prometeu que Ismael seria abençoado, apesar de Ismael não ter sido filho da promessa. Bom que a gente entende que, por conta do desespero, por conta da frustração de Agar, por conta dela ter mergulhado numa profunda tristeza, ela perdeu a visão. O poço estava próximo dela, mas ela não enxergava. Naquele momento, irmãos, ela perdeu a visão espiritual. Quantas pessoas que estão pertinho, irmãos, da bênção, mas estão tão desesperados por conta do problema que se levantou, ela não consegue enxergar a solução, e a solução está perto dela. E há muitos que colocam, irmãos, tudo a perder por conta justamente do desespero, porque o desespero tira a visão da pessoa. Nós temos o exemplo de Sansão, que desde o ventre da sua mãe, ele já havia sido prometido que ele deveria se comportar como nazireu. Ele havia chamado para ter uma aliança com Deus. E dentro desse propósito, uma das coisas que ele não poderia fazer: tomar bebida forte, mexer em cadáver, cortar o cabelo, raspar o cabelo. Não poderia contar o segredo dele, só quem sabia era ele e os seus pais. E o que Sansão faz?
Sansão cego, sem medir, irmãos, o tamanho do perigo, começou a se relacionar com uma mulher que era de um outro povo. Quando ele perde a visão, ele conta o segredo para ela. E quando ele conta o segredo, a gente já sabe a história. Ele é agredido, ele é preso, perde um dos seus olhos, enfim. Sansão, nesse caso, né, por conta da sua cegueira espiritual, ele perdeu a dimensão do perigo. Quando eu digo que ele perdeu, porque ele contou o segredo dele. Ele não deveria contar, ele não deveria quebrar a aliança dele. Sansão perdeu a força dele, irmãos, não foi no momento em que passaram a navalha no cabelo. Sansão perdeu a força quando ele contou o segredo. Raspar o cabelo dele só foi uma consequência. A força dele não se consistia no tamanho do seu cabelo, se consistia em quanto ele poderia preservar aquilo que havia sido confiado a ele, que era o segredo. Quando ele contou o segredo, a força dele já tinha ido embora. Quando rasparam o cabelo, só foi uma consequência. Ou seja, mas por que aconteceu isso? Porque ele perdeu a visão. Irmãos, entre outras coisas que acontecem, nós temos o exemplo de Davi, que era tempo de reis irem para a guerra, não foram. Ele não foi. Ele ficou em casa, ele ficou no palácio. E quando ele fica no palácio ocioso, sem ter o que fazer, ao invés dele estar ocupado com aquilo que ele deveria estar ocupado, ele ficou ocioso. Ele enxergou o que não era para ele enxergar. O que aconteceu com Davi? Ele perdeu a visão do propósito. Era tempo de reis irem para a guerra. Davi perdeu a visão do seu propósito, do seu chamado. Então, quando ele perde a visão, ele erra. Irmãos, entre vários outros exemplos. Então, uma das piores coisas que pode acontecer com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, é perder a visão. É ficar cego espiritualmente. E só Jesus, irmãos, pode nos dar visão. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos. E é fácil a gente dar exemplos. Eu não preciso citar nomes, mas na sua memória agora o Espírito Santo vai trazer. Comece a trazer a sua memória agora as pessoas que você conhece, que em algum momento da sua vida cristã foram referenciais para você. Como homem de Deus, como mulher de Deus. Pessoas que te evangelizaram, pessoas que te convidavam para vir na igreja, pessoas que no momento que você estava passando por uma dificuldade, eram um instrumento de Deus na sua vida, falavam coisas que faziam bem para o seu coração, para a sua vida espiritual, e hoje estão perdidas, hoje estão fora da igreja, estão fora da presença de Deus, estão com a vida toda destruída, alguns até aparentemente estão arrumadinhos, estão bonitinhos, mas pelo fato de estar fora, você sabe que não está bem. Lembrou? Pois é. O que aconteceu com essas pessoas? Perderam a visão. Perderam a visão, perderam o norte, perderam o foco, deixaram de olhar para Jesus. E quando a gente deixa de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente fica cego. Então o que fazer? Só Jesus pode nos curar da cegueira. Só Jesus pode abrir os nossos olhos. E aqui esse homem, irmãos, ele foi tocado por Jesus, mas foi necessário que ele passasse por um processo. Existem coisas na nossa vida que é necessário que nós venhamos nos submeter ao processo. Há um processo de libertação, um processo de transformação, um processo, irmãos, onde Deus vai nos dando a visão. O problema é quando muitos pensam que estão enxergando mais ou menos e acham que já é o suficiente. É a pessoa que foi tocada por Jesus pela primeira vez, ela não está enxergando totalmente, ela começou a enxergar mais ou menos, ela acha que ela já não precisa mais de conselho, ela acha que ela não precisa mais de igreja, ela acha que ela não precisa mais do pastor, não precisa mais dos irmãos, ela não precisa mais ter aquele compromisso, não, porque agora eu já sei a palavra, Deus me libertou. Pois é. É uma questão de tempo para você ver a pessoa começar a gerar escândalos e depois cair. Isso acontece muito com a abertura de várias igrejas. Eu não estou aqui gerando uma crítica não, mas isso acontece muito. Às vezes a pessoa está numa igreja e ela está com o coração muito aberto para Deus, Deus começa a fazer uma obra numa velocidade muito grande na vida dela, porque dentro dessa velocidade ela se entrega demais para o Senhor, se empolga demais, começa a enxergar homens como árvores. Ela não está enxergando direito, mas ela começou a enxergar um pouquinho. Para quem era cego, começou a enxergar um pouquinho, entender um pouquinho, começou a discordar do pastor. Bom, já sei, eu vou abrir uma congregação na minha casa. Ela abre. Ela acha que ela já está bem, que ela já está ungida, que ela já entendeu o caminho, que ela não precisa de ninguém, porque o pastor fala de um jeito. Não, ele foi bom para me resgatar, mas agora ele não presta mais não. Bom, agora eu vou seguir minha vida. Pois é. E aí depois começa a vir uns escândalos. Eu lembro que isso aconteceu um tempo, até com a gente mesmo. Teve um irmão que ele veio, mas o irmão muito cheio de mania, veio de um outro ministério. Eu sentei com ele e falei, irmão, olha, a gente se move dessa forma, fica um tempo com a gente para você entender a visão que o Senhor nos confiou para você. Não, tudo bem e tal. Aí teve um curso de obreiro que abriu, ele perguntou se podia entrar. Falei, pode, irmão, vai ser bom, você vai conhecer a visão da igreja para você entender. Ele interrompeu o curso no meio, já uma pessoa mais
sei lá, tem 3 vezes a minha idade, pelo menos na época, e saiu. Aí depois de um tempo, eu perguntei, irmão, cadê o irmão fulano? Aí o irmão fulano abriu um ponto de congregação na casa dele e falou, que bênção, amém, glória a Deus. Mas dentro de mim, não era por questão de ciúme, não. Eu sabia, irmãos, que não era aquilo ali. Eu sabia que não era aquilo ali. Irmão, não durou muito tempo, fechou. Entende? Quer dizer, a pessoa pensa que entende um pouquinho, já acha que... Irmãos, tem um processo, a vida é um processo. Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida. Irmãos, Jesus viveu 30 anos para assumir o ministério com 30 anos e morrer com 33. Se você for olhar a história de Jesus, irmãos, durante de 1 ano de idade até os seus 30 anos, você não vai ver milagre nenhum registrado na Bíblia. Nenhum. Você não vai ver. Você imagina Jesus sendo o próprio Deus encarnado, sendo filho de Deus, estando na condição de filho de Deus, ver as pessoas aleijadas, as pessoas cegas, as pessoas surdas, as pessoas leprosas, sabendo que nele habitava o poder para curar essas pessoas, para libertar endemoniados, mas não fazia porque Deus ainda não havia permitido. Você imagina só. E aí quando ele faz 30 anos e inicia o seu ministério, com 33 ele morre, mas ele consegue revolucionar o mundo. O livro mais vendido, irmãos, até os dias de hoje se chama Bíblia Sagrada. Ele fez 12 discípulos, desses 12 fizeram mais 12, e por aí sucessivamente, numa pregação de Pedro, sem microfone, sem som, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E até os dias de hoje, irmãos, o Evangelho é pregado, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar, para libertar. Através de um homem judeu que morreu com 33 anos, que teve um ministério de 3 anos. Ele se preparou durante 30 anos para pregar 3 anos. Aí vem eu, achando que eu sei alguma coisa da Bíblia e estou querendo sucesso. Irmãos, tudo é um processo na vida. Tudo tem um tempo. Abraão foi chamado, irmãos, Abraão já era velho. Quem está entendendo, queridos, a mensagem? Não tenha pressa para aquilo que Deus vai fazer. Ele vai fazer na tua vida. Não tenha pressa. Permaneça no tempo de Deus. Tudo tem um processo, tem um tempo certo. E quando a gente apressa o tempo, irmãos, a gente cria atalhos que não é o caminho de Deus. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas é caminho de morte. Eu não quero viver algo fora do tempo de Deus para mim. Deus me livre. Quando a pessoa está namorando, sempre encosta um, e aí, vai casar quando? Não é assim? Né? Vai noivar quando? Primeiro assim. Aí depois que você noivou, vai casar quando? Aí depois que você casou, o filho vem. Para aí, irmão. O filho vem quando? O neto vem quando? E o bisneto vem quando? Ih, rapaz, você tem tantos anos de idade, não fez nada. Não é assim? A sociedade assim, ela fica te pressionando. Ih, rapaz, você está com esse carro ainda? Ih, rapaz, você não comprou ainda o carro? Essa pressão diabólica ao nosso redor, que faz a gente, irmão, sair do trilho sem perceber. Porque a gente fica querendo dar satisfação pública para os outros. Você tem que dar satisfação a Deus. Não é para os outros. Porque quando a gente entra nessa insegurança, quando a gente entra, irmãos, nessa pressão, a gente foge do propósito, a gente sai, irmãos, do processo. E é perigoso sair do processo. Porque é na medida do processo que Deus ele vai nos moldando, que Ele vai trabalhando na nossa vida. Irmãos, aquele cego não foi curado de primeiro. Jesus primeiro cuspiu, depois Jesus tocou. Ah, mas teve um cego que Jesus tocou só uma vez. Pois é, mas se Jesus tocou só uma vez naquele cego, ele ficou curado, glória a Deus por ele. Mas o importante é que em mim Ele vai me curar. Agora, se Ele vai tocar 2, 3, 4, 5 vezes, eu não sei. Eu só sei que eu estou nas mãos do Senhor e na hora certa o meu milagre vai chegar. Eu não tenho que comparar minha vida com o outro. Foi isso que aquele cego entendeu. Que ele estava passando por um processo de cura e Jesus o curou. Então, queridos, a pior coisa, uma das piores coisas é perder a visão espiritual. E agora, o maior interessado em que a gente perca a visão espiritual é o inimigo. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abre lá, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Preserve a sua visão. Se Deus te deu vista, se Deus te deu visão de homem, de Deus, de mulher de Deus, preserva isso. Não perca essa sensibilidade de enxergar as coisas. Porque, irmãos,
Tudo que o diabo quer, irmãos, é que a gente fique cego espiritualmente. Porque a pessoa cega espiritualmente, ela perde a noção do tempo. A pessoa cega espiritualmente, ela perde a noção do perigo. Ela faz cada loucura que quem olha assim, não é possível que fulano não está enxergando que o caminho que ela e que ele está trilhando é um caminho errado. Pois é, por incrível que pareça, essa pessoa não está enxergando. Pode crer, ela não está enxergando. Porque se ela tivesse dimensão do perigo que ela está correndo, eu digo para você, tal coisa errada ela não faria. Às vezes você olha para uma pessoa de sua família, alguém que você ama, às vezes é um sobrinho, é um filho. Não é possível para que fulano não vê que as companhias que ele está andando não presta. Não é possível que esse caminho que esse filho, que esse, sei lá, o meu sobrinho está trilhando, não é possível que ele não enxerga. Pois é, ele não está enxergando. Porque o dia que Deus abrir os olhos dele, ele não vai seguir esse caminho. Existe uma coisa dentro de nós, irmãos, que é a autopreservação da vida. Você já viu quando o pessoal... Eu não sou muito bom para falar de futebol, não, né? Mas diz que o goleiro tem que ser bom, que ele tem que ter reflexo, né? Para ele... Não é assim? Mas todo mundo tem, né? Acontece um barulho, uma coisa assim inesperada, você logo faz isso, né? Logo tenta proteger a cabeça. O barulho foi lá, mas é o que? Isso é reflexo que a gente tem. Que é isso? É a autopreservação da vida. Quando a pessoa ela entende, irmãos, que ela está no caminho errado, quando ela entende, quando ela enxerga, ela muda de caminho, irmãos. Não é nem questão de inteligência, é questão de se preservar. Você já viu um cachorrinho que é muito maltratado, que já foi muito maltratado? Muito maltratado mesmo, às vezes o dono bate muito, ou batia muito, às vezes acontece cachorro que está na rua assim, ele anda com a rabinha entre as pernas, toda coada. Preservação da vida, porque aquele cachorro foi maltratado. Às vezes você vai chegar para fazer carinho, mas ele está tão acostumado a apanhar que ele não sabe que vai vir, ele já fica. Irmão, se um animal irracional tem isso, imagina o ser humano. Isso está dentro de nós, Deus plantou em nós, para que a gente preserve a nossa vida. Mas a cegueira espiritual é algo tão terrível, que a pessoa ela perde até essa sensibilidade que é dada ao ser humano. Ela fica sem noção do perigo, ela anda na corda bamba e acha que ela está andando numa calçada larga, que ela não vai cair. E não é porque ela quer, é porque ela está cega. E quantos de nós, irmãos, éramos cegos, mas hoje enxergamos? Lembra do seu passado, quando você não servia a Deus, aí você para e pensa, meu Deus, como que eu fazia isso? É porque você não enxergava, mas hoje você enxerga. Só que Deus quer que você enxergue melhor. Deus quer que você preserve a tua visão espiritual. Porque o inimigo, uma das coisas que ele quer é que a gente volte ao nível de cegueira que um dia o Senhor nos libertou. E se a gente não vigiar, infelizmente, nós podemos ter a mesma cegueira que no passado. E aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, interessante que o Deus aqui está em letra minúscula, está se referindo o quê? Ao diabo. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Há muitas pessoas, irmãos, que perderam a visão espiritual. Há outras que não têm visão nenhuma. E aí você vê a vida da pessoa. Irmãos, um dia nós fomos cegos, hoje nós enxergamos. Nós precisamos preservar isso. E nós preservamos a nossa visão, queridos, quando nós nos mantemos na presença de Deus. E uma das coisas que a gente precisa observar quando estamos perdendo a visão é quando aquilo que antes nós condenávamos, hoje a gente não condena mais. É claro que tinha coisas que condenávamos antes, que era um excesso de religiosidade. E com o decorrer do tempo, nós fomos amadurecendo e vimos que algumas coisas eram excesso. Mas o excesso da ignorância e da religiosidade, por um momento, foi bom para nos proteger. Mas você amadureceu e viu que algumas coisas eram excesso. Mas existem coisas que são inegociáveis. E que nos dias de hoje, muitos já estão aceitando. Muitos já estão olhando aqui, não, mas não tem nada a ver. E aquilo que não é religiosidade, estão colocando como religiosidade, como se fosse, não é. São valores de Deus, são princípios,
São coisas que o Senhor, irmãos, nos deu na nossa conversão, que Ele plantou no nosso coração, para que nós pudéssemos trilhar aquele caminho. Mas na medida, irmãos, que nós vamos perdendo a visão espiritual, aquilo que é errado, infelizmente, aos nossos olhos humanos, começa a se tornar certo. E é justamente, a gente precisa se policiar para a gente observar, e observar isso na nossa vida. Para aí, será que eu não estou perdendo a visão? Será que eu não estou saindo do meu lugar no Senhor? Será que sem perceber eu não estou dando uma leve desviada? A gente precisa parar, porque às vezes a pessoa está no caminho, mas é como, irmãos, está com um carro numa estrada, ela tem que respeitar, irmãos, a faixa. A faixa de um lado é para acostamento, a faixa do outro é a pista do carro que está vindo de frente, está vindo o contrário. Ela precisa andar em alinhamento, senão ela queima a faixa. Se ela queimar a faixa, irmãos, ela corre o risco de sofrer um acidente, de causar um acidente, inclusive de ser multado, porque ela está queimando faixa. Isso normalmente é para principiante, que fica andando meio que de zigue-zague. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Não, mas eu estou no caminho, mas a pessoa está queimando faixa, irmãos. Ela está queimando faixa para o lado do acostamento, está queimando faixa para o lado dos carros que estão vindo, uma hora vai dar um problema. Ela está no caminho, mas ela está desalinhada. Ela está desfocada, ela não está andando em retidão, mas está no caminho, mas está perdendo a visão. Não está enxergando como antes. O coração não queima como antes. Para aí. Se isso está acontecendo comigo, para aí. Eu preciso parar tudo e falar: Senhor, o meu coração não queima como antes. O meu coração não se alegra como antes no Senhor. Davi fez um pedido ao Senhor: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Eu perdi a alegria de te servir, Senhor. Eu tinha alegria no Senhor. Depois que eu errei, que eu pequei, eu perdi a alegria. Não tem mais, a minha vida não tem mais cor. Perdeu o gosto. Senhor, torna-me a dar. Ele entendeu o quê? Eu saí do propósito. Ele se policiou, ele se vigiou. É o que a gente precisa fazer. Mas muitos não, estão vendo que está saindo do propósito, mas vai empurrando com a barriga até a hora que cai. Ninguém cai de uma hora para outra, irmãos. A gente vai caindo aos poucos. A gente desanima aqui, desanima ali, desanima ali. Pronto, daqui a pouco você já está prostrado. Daqui a pouco, irmãos... Não, isso aqui eu não bebi. Não, nada a ver não, parei que eu vou beber. Não, isso aqui, não, antes eu parei de fumar. Não, para aí, me dá um cigarro aqui, eu vou dar um trago. Aí pronto, irmão, já perdeu o propósito. Pastor, mas o que tem a bebida? O que tem a bebida é que a pessoa vai beber, vai se embriagar e vai fazer bobagem, irmãos. Vai falar bobagem, vai envergonhar a família. Não, mas porque era religiosidade, e porque agora não tem nada a ver, vou beber um copo. Vai beber um copo o quê, irmão? Não, porque eu consigo me manter firme fora da igreja. Mentira. Me mostra alguém que está fora da igreja que é exemplo. Se tiver, eu largo a igreja hoje. Eu vou fazer outra coisa. Não tem como, irmãos. Já está estabelecido, o padrão está estabelecido. E o padrão não foi eu que criei, não foi você. Foi Deus que criou, está na palavra de Deus. Paulo falou: olha, se vier um outro evangelho, rejeite. Até mesmo se eu pregar uma outra palavra, rejeite o que eu estou falando. Se vier um outro anjo, se vier uma outra pregação, irmãos, está aqui a palavra. O próprio Jesus falou, irmãos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está falando? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que Jesus está falando? Para crer em mim, tem que estar de acordo com as Escrituras. Não adianta falar de mim se não tiver base na palavra. Irmãos, a nossa profissão de fé é a palavra de Deus. Esses dias eu fui muito educado, os rapazes também foram muito educados, me deram o livro dos Mormons. Eu peguei e recebi, e depois eu quis devolver. Eu falei: olha, eu acho que vai ter mais serventia para vocês, porque eu não vou ler, mas eu agradeço. Então, não, é de presente. Tudo bem, está guardado no carro, não vou jogar fora. Dentro do entendimento deles, tem um profeta que falou para o lado aqui para o lado da América, com a palavra mais específica, que fala de Jesus. Tá, tudo bem, eu respeito, legal, bacana, mas, irmãos, eu me guio pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, para mim, é a Bíblia. Acabou. O que eu vou fazer? Eu vou guardar. Vou guardar, se eu encontrar alguém na rua: eu ganhei esses dias, mas eu já tenho a direção para mim, toma, muito obrigado, acabou. Eu não vou destratar, não vou desrespeitar, não. Abaixo dos olhos de Deus, é filho de Deus, meus irmãos, apesar de caminhar diferente, eu vou respeitar. Mas para aí, eu estou na palavra, irmãos. Então, se eu começo a me desviar daqui, eu começo a sair daqui, é sinal que eu estou perdendo a cegueira. O próprio Jesus falou: quem crê em mim, como testifica na palavra, como está escrito,
Irmãos, até para crer em Jesus tem que estar de acordo com essa palavra aqui. Não é com o que Allan Kardec pensa, não é o que Buda pensa, não é o que qualquer outra religião pensa, não é o que o Papa pensa, não é porque o bispo, o pastor, o presbítero, o apóstolo, o semideus, é o que está nas escrituras, o que está aqui. Jesus é um judeu, morreu com 33 anos, está aqui a palavra, é essa palavra aqui, é isso aqui. É como que eu vou crer em Jesus? É o que está de acordo com o que está aqui. Se Jesus falou que Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, está escrito aqui, então eu creio que Ele já me curou. Amém? Se Jesus falou que o que Ele uniu, ninguém pode separar, está escrito aonde? Está na Bíblia? Então está aqui, eu creio. Agora que fulano, beltrano, ciclano falou, não me importa. O que me importa é o que está escrito aqui. Então quando eu saio daqui, da palavra de Deus, eu estou perdendo a visão espiritual. E é tudo que o diabo quer, me cegar, me atrapalhar, me levar à cegueira, porque quando eu estou cego, eu perco a noção do perigo. Quando eu estou cego, eu não enxergo as possibilidades de vitória, eu não enxergo a minha bênção. Quando eu estou cego, irmãos, é o prato que o diabo quer para ele destruir a minha vida. Mas enquanto houver luz, enquanto houver entendimento, enquanto os meus olhos estiverem abertos, eu continuarei seguindo o Senhor. Amém? Então, Salmo 119, abre lá, por favor. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém, gente? Igual mais cedo, a irmã contou um testemunho. Aí ela falou assim, bom, Deus fez isso e aquilo na minha vida, mas ainda existe um problema na minha saúde, mas eu creio que Jesus já me curou. Eu falei, é isso aí, irmão. Eu tinha acabado de pregar. Se ela falasse o contrário, eu ia corrigir ela na frente da igreja. Ia mesmo. Mas que bom que ela entendeu. Por quê? Porque quantas pessoas que chegam na igreja, pastor, me apareceu um problema de saúde, vamos orar, vamos pedir a Deus para Deus mudar. Mas se Deus me escolheu para mim ter essa doença, eu vou aceitar. O que aceitar? A Bíblia diz que não é para você aceitar. A Bíblia diz que é para você confessar a palavra. Mas pastor, onde que está escrito? Está escrito em Isaías, que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e verdadeiramente nos sarou. Pastor, mas está doendo, sim, o teu corpo é corruptível, o teu corpo veio do pó, e para o pó ele volta, mas o teu espírito volta para Deus. Mas a tua boca tem que confessar a palavra. Senhor, apesar de estar doendo, apesar de ter um diagnóstico, um exame aqui que o médico falou, ele estudou para tal coisa, eu creio na tua palavra. E a tua palavra declara que o Senhor me curou. Pode estar doendo, pode estar escrito no exame, mas se a tua palavra declara que o Senhor me curou, eu já estou declarando, eu estou curado em nome de Jesus. Por que isso, pastor? Porque está escrito. Porque está escrito. Pastor, mas na igreja que eu estava me ensinaram diferente, ensinaram errado. O senhor que é o dono da verdade? Eu não, a Bíblia sim. Eu estou te ensinando o que está na Bíblia, eu não estou te ensinando o que eu penso. Irmãos, eu tenho os meus pensamentos pessoais, que divergem de um monte de coisa da palavra aqui, mas em nenhum momento eu subi nesse púlpito aqui para trazer para você a minha opinião pessoal. O pastor Diogo é meu amigo pessoal, e quantas vezes eu já falei algumas coisas para ele, que às vezes até diverge da palavra, mas quando eu subo aqui, a palavra é de Deus, a palavra não é de Paulo. Eu me submeto à palavra e eu ensino a palavra. Eu sou livre para ter as minhas opiniões, como você é livre para ter as suas opiniões. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a palavra de Deus ela está acima de nós. Pastor, porque fulano me feriu, me magoou, e eu não quero perdoar essa pessoa. Você tem todo o direito, irmãos, de não querer perdoar essa pessoa. Mas você tem o dever de perdoar, porque a palavra de Deus manda você perdoar. Você não tem obrigação de obedecer ninguém, mas a Deus você tem, a não ser que você não queira. Pelo menos eu entendo isso. Irmãos, eu não tenho obrigação de nada, mas a Deus eu devo a minha vida, porque Ele deu a vida do Filho dele por mim. E cabe a mim obedecê-lo. E o que Ele diz na sua palavra, eu vou fazer. Isso é o que? É manter a visão no Senhor. Isso é manter os olhos no Senhor. O que é ficar cego espiritualmente ou perder a visão? É começar a fazer tudo fora daquilo que já está estabelecido. Irmão, se a gente cumprir o que está estabelecido, nós seremos abençoados. Nós seremos muito abençoados. É o que está estabelecido. Nós somos livres para não cumprir. A escolha é nossa, mas as consequências também são nossas. Eu não estou pregando legalismo para você, estou pregando uma verdade para você.
Deus nos deu liberdade de escolha. Deus não vai nos obrigar a fazer nada. Mas Deus também não vai poder impedir a nossa colheita das sementes erradas que nós plantamos. Deus não é obrigado a ser conivente com o erro de Paulo. Deus vai continuar amando Paulo, vai continuar respeitando as escolhas do Paulo, mas Deus não vai poder impedir a colheita de Paulo, porque Paulo plantou, e segundo o que Paulo plantou, ele vai colher. Agora, se Paulo entendeu a importância de plantar segundo as Escrituras, Paulo vai colher segundo o que as Escrituras dizem. Então é isso. Isso é manter os olhos em Deus. Amém, gente? E aqui em Salmos 119, no versículo 18, olha o que diz. Salmo 119, versículo 18. O salmista faz um pedido: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, naquele momento que a gente começa a perder a esperança, começa a perder a expectativa da vida, começa a perder a fé, começa a achar que não tem jeito, que está dando tudo errado, o que a gente precisa fazer? Orar. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as tuas maravilhas. Ou seja, fazer como Tomé. Todo mundo crucifica Tomé. Não, Tomé foi o discípulo descrente, foi o incrédulo. Pois é, irmãos, ele foi incrédulo, mas foi sincero. Eu quero ver, eu quero tocar. E sabe o que Jesus virou para ele e falou? Toca aqui. Irmãos, Deus não tem problema nenhum em mostrar para você quantas vezes for possível as maravilhas dele. Deus não tem problema nenhum em se revelar a você, em falar com você quantas vezes for possível. Irmãos, Deus não é homem para se ofender. Deus não está reduzido à nossa fragilidade humana. Deus nos ama. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Quantas vezes for necessário, Ele vai mostrar para você que Ele é com você. Quantas vezes for necessário, Ele vai falar com você que Ele está guardando você, que Ele tem um propósito na sua vida, que agindo Ele na sua vida, ninguém pode impedir, que você pode todas as coisas nele, porque é Ele que te fortalece. Mas é necessário, irmãos, Deus falar quantas vezes for necessário, é necessário a gente ter um pingo de humildade, e chegar diante de Deus e reconhecer quando estamos incrédulos. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdi a fé. Senhor, não consigo mais enxergar. Senhor, fiquei cego. Senhor, não consigo mais acreditar. Mas Senhor, me mostra de novo. Senhor, reaviva a minha fé. Senhor, traga a fé de volta, a fé que eu perdi. Senhor, aquece meu coração. Senhor, me mostra que é possível, porque a tua palavra declara isso, mas eu não consigo mais crer. Eu me tornei uma pessoa dura, uma pessoa incrédula. As coisas que estão diante de mim conseguiu corromper a minha fé. Eu estou assim, vazio, seco, e não consigo mais crer. Mas eu te peço, me faz crer de novo. Eu quero enxergar de novo. Me mostra as tuas maravilhas de novo. Desvenda os meus olhos, e Deus vai te mostrar. Deus vai fazer. Então o problema não está cego espiritualmente. O problema é permanecer cego quando nós estamos diante do médico dos médicos. O problema, irmãos, não é estar cego. O problema é ser orgulhoso de não se submeter ao processo de cura. Aquele homem pode até ter sido incrédulo, mas ele foi humilde. Ele pode até não ter acreditado, mas pelo menos ele foi humilde. Eu não consigo crer. Eu tenho que ver para crer, eu tenho que tocar Jesus. Toma aqui, toca aqui, ó, minhas mãos aqui, ó. Então o problema, irmãos, não é a falta de visão, o problema é o orgulho que nos impede de reconhecer isso. O problema é quando a gente chega diante de Deus, irmãos, com a oração pronta: Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Aí Deus está olhando: não crê nada, rapaz. Não crê nada. Aí chega diante de Deus e impõe a voz ainda. Já viu o pregador que impõe a voz? Já viu? Nosso Deus magnífico. É, Deus, para de palhaçada, rapaz, você não fala assim. Para. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Deus está olhando: não crê. Você não crê, cara. Seja sincero, seja verdadeiro. Deus trabalha, irmãos, na verdade. Senhor, eu perdi a fé. Senhor, me apareceu esse problema. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não consigo mais acreditar. Eu perdi a esperança. Senhor, me ajuda. Abra os meus olhos. Torna-me a dar, Senhor, a alegria que eu perdi. Reaviva a minha fé. Eu estou um caco. Eu estou assim, miserável, desse jeito que eu estou, Senhor.
E se eu continuar assim, eu vou perder o Senhor. E eu não quero. É humildade. Foi isso que o salmista fez. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as tuas maravilhas. O que ele está falando? Senhor, eu não consigo enxergar. Senhor, estou cego. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero voltar a enxergar. E é isso que nós precisamos fazer quando nós começamos a perder a visão. Ter humildade, querido, de chegar diante de Deus, como aquele relato que um pai chega até os discípulos, que o seu filho estava endemoniado, os discípulos não conseguem resolver, os religiosos não conseguem resolver, Jesus chega, mas o que está acontecendo aí? Confusão é essa. Aí vem um homem, não, é que eu trouxe meu filho e entra um espírito nele, lança ele no fogo, lança ele na água, e faz isso, faz aquilo, e fica com os dentes rangendo. Trouxe para os seus discípulos, não conseguiram resolver. Jesus, mas quanto tempo que isso acontece? Já há muito tempo, desde a infância. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, aquele homem já tinha acabado os recursos dele, mano, que estava desesperado e não sabia mais o que fazer. Olha as palavras de desespero. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, Jesus, mas se você puder crer, meu amigo, porque tudo é possível que crer. Aí ele vai e reconhece, perdoa a minha incredulidade. Ele reconheceu, não tem mais força, eu não consigo mais crer. Aí o que Jesus fez? Libertou o menino. Irmãos, pode até não ter tido fé, mas houve verdade. Pode até ter faltado fé para aquele homem, mas não faltou sinceridade. Ele não colocou no lugar da fé o orgulho. Ele apresentou no lugar da fé, irmãos, um pedido de socorro. Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda na minha incredulidade. O que ele estava falando? Me ajude a crer. Eu perdi a fé. Eu perdi as forças. O que Jesus fez? Curou, libertou o menino. Jesus pode até não ter encontrado fé, irmãos, mas encontrou verdade. Como é que está teu coração? Você perdeu a fé, mas tem verdade aí? Tem sinceridade aí? Ou seu coração, além de ter perdido a fé, se tornou um coração de pedra? Eu não acredito nisso. Ele só se torna um coração de pedra se a gente quiser. Um coração orgulhoso, que perde tudo, mas não perde a pompa. Ah, não, irmãos. Aquele cego, irmãos, ele era cego. O que restava a ele? Se colocar nas mãos de quem podia curar. É como uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Pouco tempo o pastor Ricardo foi fazer uma cirurgia de coração. É uma coisa que ele falou que a maioria das pessoas fala. Ele rapaz, quando a gente está no leito de hospital, a gente não vale nada, né? A pessoa vai lá, aplica lá anestesia, bota a gente para um lado, bota a gente para o outro. A gente fica literalmente na mão dos médicos. Falei, é assim é a nossa vida diante do Senhor. Quando os nossos recursos acabam, irmãos, o que nos resta é deitar numa maca e deixar o Senhor nos operar. É deixar o Senhor fazer. E para isso, a gente tem que abaixar a guarda. A gente tem que arrancar as vestes e falar, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer no seu meu coração. Não tenho mais força, não tenho mais fé, não consigo acreditar. Às vezes eu penso que eu nasci para sofrer mesmo. Às vezes eu penso até que o Senhor nem existe. Às vezes eu penso que o Senhor me deixou. Senhor, me ajuda. Desvenda os meus olhos. Eu quero ver de novo as suas maravilhas. A Deus, opa, fecha os olhinhos que agora está entrando anestesia. Agora vou te curar agora. Irmãos, a humildade diante de Deus é a matéria-prima para Ele fazer o milagre. O problema não é a nossa falta de fé, o problema é a nossa arrogância. Teve um dia que o irmão chegou para mim, um amigo muito abençoado, muito de Deus, e falou assim, eu não sei por que nós irmãos não nos entendemos. Eu não sei por que algumas igrejas a gente não se entende, eu não sei porque às vezes até no nosso ministério mesmo, os pastores não se entendem. Será que o nosso problema é teológico? Será que é porque cada um pensa de um jeito? Eu falei, o nosso problema não é teológico, o nosso problema é a nossa arrogância. O nosso problema é o nosso orgulho, que nos impede de fazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, se submeter uns aos outros. O nosso problema não é pensar diferente, o nosso problema se chama orgulho. Quando a gente não quer perdoar, quando a gente não quer ouvir, quando a gente não quer se desculpar.
e trazendo isso para Deus. Esse é o nosso problema, é quando a gente não tem mais nada, a gente está um caco sem fé, e a gente vive como se a gente tivesse com a visão de águia. Não, irmãos, a gente tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdi a visão, me ajuda na minha incredulidade. E o que é que Deus vai fazer? Ele vai nos curar, Ele vai nos dar a visão que nós perdemos, porque essa é a vontade dEle. Amém, gente? Em Efésios, no capítulo 1, para a gente terminar, abre lá, por favor. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma oração pela igreja em Éfeso, e nessa oração ele faz um pedido que a gente precisa fazer para a gente. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 16, quem achou, diga amém. Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim na carta: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Aqui é o suficiente. A oração de Paulo é o seguinte: olha, eu não cesso de agradecer a Deus pela vida de vocês, e nas minhas orações eu peço para que Deus, Ele dê a vocês um espírito de conhecimento, um espírito de sabedoria, de revelação. E aí ele diz mais: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. O que Paulo está falando? A minha oração é que Deus abra os olhos do vosso entendimento. O salmista diz que o homem na condição de honra, sem entendimento de Deus, é como um animal que perece. Irmãos, nós estamos na posição de honra, nós somos filhos de Deus, nós estamos em condição de honra, mas a falta de entendimento nos cega. A falta de compreensão das Escrituras faz a gente viver como um mendigo espiritual, a ficar na fila da bênção, enquanto, irmãos, a gente deveria estar sentado na mesa de filhos. Quem é filho de Deus, diga amém. Você lembra daquela mulher que chegou para Jesus pedindo um milagre a Jesus, e Jesus falou: olha, eu não posso fazer nada por você, eu não posso tirar o pão da mesa e deitar os cachorrinhos. Aquela mulher falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus: bom, tão grande a tua fé, eu vou te abençoar. Irmãos, pastor, é importante que aquela mulher foi abençoada. Sim, mas aquela mulher foi abençoada, mas aquela mulher, ela não entendeu o que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando era o seguinte: olha, enquanto você se contenta com migalha, os filhos sentam na mesa. Ou seja, para que ela se assentasse à mesa, era necessário ela se converter à comunidade de Israel, era necessário ela se converter. O que ela estava querendo dizer? Não, mas eu tenho fé. Tá bom, realmente ela teve fé e foi abençoada. Ela foi abençoada, mas não houve uma transformação. E há muitas pessoas, irmãos, na fila da bênção, se contentando com as migalhas. Queridos, Deus não quer te dar migalha, Deus tem um pão para você. Não, mas porque da mesa dos filhos cai a migalha. Mas o filho é você não é o cachorrinho. Você não é para estar embaixo da mesa comendo migalha. Ah, mas pelo menos migalha enche a barriga. Mas, irmãos, mas quem senta na mesa vai reinar. Quem senta na mesa vai governar. Quem senta na mesa vai viver uma eternidade com Ele. A falta de entendimento faz as pessoas buscar a Deus como pronto-socorro. Eu estou precisando de uma bênção, eu vou lá. E ela usa a fé dela e Deus dá. Mas vai ter muitos que vai chegar na porta do grande dia e vai falar: Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou. Pois é, mas a salvação você desprezou. Irmãos, a cura é importante, a bênção é importante, mas o mais importante que tudo é o relacionamento com Deus, é a nossa salvação. E a falta de entendimento faz com que a pessoa, ela vai numa igreja, faz uma campanha, vai em outra, faz uma campanha, vai em outra, faz uma campanha e recebe. E sabe o que ela recebe? Porque ela tem fé para receber. O problema é que ela não tem fé para mudar. O problema é que ela não tem fé para parar de enganar, para parar de trair, para parar de viver uma vida errada. Ela tem fé para conquistar, mas não tem fé para mudar. Não tem fé para se submeter ao processo, para deitar na maca, para tomar anestesia. Enquanto isso, ela toma um analgésico, um remédio, um paliativo só para conter a dor. Até quando? Não tem jeito, irmãos. Tem um dia que a gente vai ter que sentar na maca, vai ter que deitar na maca. Vai ter um dia que a gente vai ter que ir para a sala de cirurgia espiritual e falar: Senhor,
Me abre aqui, Senhor, abre o meu peito, arranca esse coração ruim e me dá o teu coração. É muita fé, irmãos, para conquistar algo natural, mas pouca fé para mudar. Pouca fé para se submeter ao processo. E o processo, irmãos, é doloroso, porque o processo muda a gente por dentro, mexe nas nossas entranhas. Aquilo que é fora do processo é só a maquiagem. Não, irmãos, Deus quer fazer algo dentro de nós, Deus quer nos curar dessa cegueira maldita, que está fazendo muitos irmãos irem direto para o inferno. Deus quer nos dar visão, Deus quer nos dar entendimento, e para isso a gente precisa se submeter ao processo. Amém, queridos? E aqui em Efésios, no versículo 17, Paulo fala o seguinte: que vos deu o seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Paulo está pedindo o que eu peço para que Deus abra os olhos de vocês, e é o que nós precisamos pedir: Senhor, abra os meus olhos espirituais, abra os olhos do meu entendimento, para que eu entenda qual é a minha vocação, qual é a minha posição no Senhor. Pastor, mas qual é a minha vocação? A tua vocação principal não é eclesiástica, não é dentro de quatro paredes de uma igreja. A tua vocação em Deus é ser filho, é ser filha, é ser vitorioso, é ser vitoriosa, é ser herdeiro. A tua vocação é essa, é se comportar como filho, é viver como filho, é viver para a glória de Deus. Essa é a nossa vocação. Quando a gente entende isso, que nós somos filhos, nós saímos da fila de mendigo espiritual, puxamos a cadeira e sentamos. A gente tem lugar na mesa do Senhor, irmãos. Quem tem entendimento de filho sabe que não é rejeitado, sabe que foi abraçado, sabe que foi adotado, sabe, irmãos, que foi aceito na família de Deus. Agora, quem não tem entendimento, irmãos, vive como cego. E o cego vive, irmãos, dando soco em ponta de faca, vive tentando para ver se dá certo, vive jogando na sorte para ver se dá certo. O filho de Deus não. O filho de Deus pode até ter luta, pode até ter dificuldade, o filho de Deus pode até errar, mas o filho de Deus, irmãos, posso garantir uma coisa para você: o filho de Deus, aquele que enxerga, vai errar bem menos do que aquele que não enxerga. Bem menos. Vai entrar em bem menos furada do que aquele que não enxerga. Isso aí eu posso te garantir. Amém? Vamos terminar? Volta para lá, para Marcos, no capítulo 8. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Irmãos, Deus quer que a gente preserve a nossa visão. Você sabe que Deus te deu visão. Quantas coisas Deus já te mostrou? Quantas coisas que você olhou para a sua casa, você viu: ó, isso aqui não está bom não. O inimigo está tentando criar uma situação aqui. Aí você foi lá, orou, você se posicionou como mulher de Deus, como homem de Deus, e o poder de Deus entrou em ação. Agora, quantas vezes também você se conduziu pelos seus olhos naturais e o negócio piorou? Você é prova disso. Quantas vezes Deus já te mostrou e quantas vezes você enxergou do seu jeito? Deus nos deu visão, irmãos. Nós enxergamos. A questão é se nós estamos enxergando tão bem como Ele gostaria que nós enxergássemos. Mas nós temos um ponto: nós enxergamos. Um dia éramos cegos. Se continuássemos cegos, não estaríamos aqui, ou em qualquer outro lugar. A cegueira nos impossibilita, irmãos, de buscar o Senhor. Vamos lá? Marcos capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. Onde nós estávamos no versículo 22. E chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, versículo 22. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-se-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou, pôs-lhe a mão nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecida a sua visão, e já enxergava ao longe, distintamente, a todos. E disse Jesus, mandou para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia. Irmãos, para a gente encerrar, por que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem?
Você não vai encontrar isso na Bíblia, é só uma informação extra-bíblica, tá? Todas as pessoas que nasciam com uma deficiência, seja ela qual for, um membro menor que o outro, cegueira, eram mudas, surdas ou não andavam, a sociedade religiosa daquela época enxergava aquelas pessoas como amaldiçoadas por conta do pecado dos seus pais. Essa informação a gente encontra nos evangelhos. Por exemplo, aquele homem que foi carregado por 4 pessoas na sua cama, que foram até Jesus. Chegando lá, existia uma multidão, eles então subiram o homem, destelharam a casa, desceram com o homem. Jesus então curou aquele homem, inclusive o perdoou. As pessoas que estavam ao redor começaram a questionar que ele não deveria ser curado por conta do pecado. Ou seja, as pessoas estavam dizendo que aquele homem estava entravado numa cama por conta do pecado. Jesus esclarece aquilo, falando o seguinte: agora, se quem pecou foi o pai dele, a mãe dele ou ele, isso não importa. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, naquele tempo, era muito natural que as pessoas enxergassem alguém com alguma deficiência como um resultado de maldição por conta dos seus pais terem pecado. Então, por uma questão de desprezo, normalmente as pessoas que passavam por pessoas que estavam coxas, cegas, eram surdas, que viviam à margem da sociedade, normalmente as pessoas passavam e cuspiam no chão. Era um objeto de desprezo, era um sinal de desprezo por aquele que supostamente havia sido amaldiçoado por conta do pecado das suas gerações passadas. Era esse entendimento ignorante das pessoas. Quando Jesus cospe nos olhos daquele homem, Jesus está usando o objeto de humilhação para exaltação. Ou seja, Jesus usou aquilo que era para humilhar, para curar. E aqui eu encerro a mensagem. Aquilo que tem feito você se sentir humilhado, seja talvez as suas próprias atitudes, sejam palavras que você ouviu, portas que se fecharam para você, aquilo que foi objeto de humilhação para você, Deus vai curar você nessa área. Deus vai exaltar você, não para a sua glória, não para o seu orgulho, mas para a honra e para a glória de Deus. Naquilo que nós somos humilhados, naquilo que nós somos massacrados, Deus tem um milagre específico, especial para aquela área. Pastor, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu preciso me submeter ao processo. Eu preciso permitir que o médico me toque. Assim como Paulo com Timóteo. Timóteo já era um homem, era filho de mãe judia, neto de vó judia, porém seu pai era grego. Por conta do seu pai não ser judeu, Timóteo não foi circuncidado aos seus 8 dias de vida. Cresceu sem a circuncisão, sem a marca na sua genitália. Depois de homem, de adulto, quem fez a sua circuncisão foi o apóstolo Paulo. Agora você imagine um homem arrear as calças para o outro homem. Mas foi necessário que Timóteo largasse de lado o seu orgulho, o seu machismo, a sua vergonha e se despisse para alguém que, ao invés de castrar, iria curar. E às vezes é necessário a gente chegar diante de Deus assim, se despir da nossa vergonha, rasgar o nosso coração e nos colocar totalmente nu diante de Deus. Como todas as pessoas vão para um centro cirúrgico, sem roupa, só com um avental, confiando no profissionalismo e na capacidade dos profissionais de fazer um bom trabalho. E glória a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim. Muitos profissionais bons que estão aí. Para isso, tem que se perder o medo. Para isso, se necessário for, tem que encarar o medo, que alguns não perdem, mas tem que encarar. Tem que largar o orgulho, tem que largar a vergonha. E tem que deixar ser tocado para ser curado. Jesus quer nos curar hoje.